Olá, meus amigos, minhas amigas. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Maravilhoso dia, maravilhoso trabalho, maravilhoso ministério que Deus tem me dado para ministrar, ajudar, socorrer, aconselhar, fazer discípulos e orientar a muitas pessoas que estão realmente nos últimos tempos desesperadas em ter um aconselhamento não sectário, aconselhamento não religioso, aquele que condena, que aponta o pecado, que magnifica o poder do diabo. Muita gente está desesperada, necessitando esse conselho, essa palavra de orientação sábia, essa palavra de orientação dentro da psicologia, e no caso nosso, ainda mais profundamente, nos dedicando à pneumatologia, que é a ciência do espírito. São muitas as pessoas que manifestam a sua necessidade de ajuda, de auxílio, de consolo, de orientação, e muitos outros que estão sofrendo e estão aproveitando o nosso trabalho, nosso ministério online, estão aproveitando nossos vídeos, estão compartilhando. Dito seja de passagem, você é livre de compartilhar este vídeo. Todos os vídeos que estão no YouTube, vocês podem compartilhar tranquilamente. E é de muita bênção. Me consta porque estão me falando que, inclusive, está chegando a brasileiros que entendem minha língua, meu portunhol, em muitos lugares, em vários lugares, não muitos, senão vários lugares do mundo, outros países. Então, é maravilhoso saber isso. Mas eu te convido, por este vídeo, te convido que, se você vai gostar deste vídeo, vai estar gostando desta palestra, das minhas palestras, dos meus ensinos, meus conselhos, que é incontaminado de religião, incontaminado de sectarismo, de facções, de partidarismo político, é incontaminado de tudo isso. Então, se você gostar, segue meu canal. Segue meu canal aí, se inscreva, dá um joinha para nós. Isso vai nos fazer muito bem, vai nos motivar, vai nos animar a seguir em frente e vai nos levar a um patamar maior de responsabilidade e de entusiasmo por ajudá-los e servi-los como de fato estamos fazendo, porque realmente é um trabalho de graça, da graça de Deus para a minha vida e da graça de Deus através da minha vida para a vida de vocês. Bem, neste vídeo, eu estive pensando estes dias como tem gente difícil para o diálogo. Eu estive olhando a lista de questões das pessoas que nos escrevem, estive vendo as inquietudes das pessoas manifestas no chat do canal, e também de maneira pessoal, aquelas pessoas que durante a semana falam comigo pelo WhatsApp, também pelo Facebook e outros canais. E são muitas as pessoas que estão preocupadas porque têm problemas e dificuldades e não sabem com quem conversar sobre eles e obter ajuda adequada. Mas, até mesmo aqueles que mais confiam em mim, eu vejo que eles têm dificuldade para abrir o seu coração. E não porque não confiem em mim. Todas as vezes que eles aproveitam meus conselhos, meus escritos, eles se manifestam. Muitos deles se manifestam constantemente.
E é uma bênção ler ou ouvir o que eles comentam. Mas o raro que eu vejo é que eles não contam em que caso eles aplicaram o ensino e que funcionou. Eles não mencionam qual é o caso para eu ter um testemunho mais completo. Dá para ver que há um tipo de autoproteção, que as pessoas não querem contar o verdadeiro problema. Talvez nele ou nela, ou no casal, ou na família, ou num membro da igreja. Enfim, as pessoas ocultam, protegem o próprio problema. E se a gente vai para a experiência de um grande de Deus, que neste ano passado, 2022, partiu com o Senhor, o evangelista argentino internacionalmente famoso, Luis Palau, que, dito seja de passagem, eu convivi com a família Palau e a família Ortiz por 4 anos. Eu conhecia todos eles. E quando a gente olha o histórico do ministério de Luis Palau, e muitos de vocês devem ter tido experiência com ele, vocês vão ver que as pessoas contam os seus casos, suas necessidades, seus problemas em detalhes. E ele reproduz em detalhes. E muitas vezes, quase sempre, dando um nome total, não dá o sobrenome, dá só um nome. E tem tantas Maria no mundo que ninguém pode dizer que está falando de mim. E eu não tenho essa bênção ainda de que as pessoas abram seu coração contando em detalhe o problema. Talvez seja a época que estamos vivendo. O ódio que foi semeado, que as pessoas têm medo de que haja intolerância, que haja ódio. A religiosidade querendo governar os países. As denominações religiosas, principalmente a falsa religião evangélica, porque o evangelho de Cristo é outra coisa, querendo governar os países. E isso machuca a sociedade ímpia, a sociedade pagã está sendo machucada, não porque vocês tocam no pecado delas, senão porque vocês estão sendo violentos e fazendo uma coisa que não devem fazer. Então as pessoas estão com medo de falar. Mas eu quero, depois desta introdução do medo de falar, do medo de se associar, do medo de ser companheiro, de ter amizade, de ter relacionamento fluido, uma sociabilidade fluida, depois de eu apontar esse lado negativo, eu quero ajudar a você a ver a importância, a transcendência enorme da socialidade. É muito grande a importância e a necessidade de nossa socialidade e sociabilidade. É muito grande mesmo. Precisamos mudar. Precisamos mudar. E essa socialidade não descansa no fato de contar tudo. Não. Podemos não contar nada. Nenhum problema. O segredo da boa amizade não está em contar nossas coisas para o outro. Ter um amigo em quem confiar e dizer tudo o que pensamos e o que estamos padecendo ou passando. Nisso não descansa a realidade de uma boa amizade, uma boa relação. Não. É importante, é parte do jogo. Mas o mais importante para a socialidade é outra coisa. Para que haja uma socialidade
adequada, a gente precisa realmente trabalhar consigo mesmo, não com respeito a ser mais aberto em contar seus problemas, não. Como já disse, você pode continuar sendo quem é, de ser recatado, moderado, de ser de poucas palavras, tudo isso tranquilo. É seu perfil. Vamos nos respeitar. Vamos aprender a nos respeitar. Vamos aprender a não ser intolerantes. Vamos praticar a tolerância, a solidariedade. Vamos praticar a empatia. Vamos praticar a escuta profunda. Muitos outros recursos podemos praticar e devemos para termos uma socialidade adequada, saudável, produtiva, edificadora. Mas as coisas não passam por contar nossas intimidades. As coisas, a amizade não depende essencialmente de que contemos tudo. Não, podemos não contar tudo, ou ser muito limitado. Talvez, eu tenho amigos que, não sei porquê, mas a grande maioria dos meus amigos tira de mim tudo. E eu não tiro quase nada deles. Talvez me falte praticar o querer saber e extrair deles alguma informação para mim. Eu já falei em outros vídeos, eu sou desse perfil que eu não gosto de perguntar as intimidades da pessoa. Eu prefiro ouvir, e daí com o tempo eu descubro as coisas e vou orando e discernindo e vou direto ao problema no meu diálogo com eles ou com elas. Mas a maioria dos que me visitam como amigos, eles sentam e começam a perguntar, que nem jornalista. Pergunta, vem, perguntas, um monte de perguntas, e eu vou explicando, vou contando, vou falando. Eu não tenho problema em dar informação para os meus amigos. Eu os amo, eles me amam, eu confio neles, eles confiam em mim. Então está tudo bem. É o perfil deles, é o perfil meu. Mas o grande empecilho principal para não termos uma socialidade adequada, correta, edificante e saudável, como já disse, não passa por contar nossos segredos, mas sim passa por nos dispor a estar juntos. E isso é o que custa para as pessoas. As pessoas, em grande maioria, sempre vão se desculpar que estão apressadas, que estão indo porque não tem tempo. Senta aí, não posso porque isto. Ou depois falamos, depois eu venho, depois passo na tua casa. E nada disso se cumpre. Porque eles estão perdendo o segredo mais importante da socialidade edificante, produtiva e saudável, que é o estar junto. Em Marcos capítulo 6, versículo 13, diz a revelação bíblica que Cristo chamou a seus discípulos para enviá-los a pregar, mas antes para que estejam com Ele. Jesus tem discípulos até os dias de hoje. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que aprendeu primeiro, antes de ir, sentar com Cristo e ficar aos pés de Cristo muito tempo. É aquele que aprendeu a ficar com Cristo em silêncio.
Eu sei que os poucos que me viram no meu quarto de oração, porque eu não gosto de que me vejam, têm dificuldade de entender que classe de comunhão é essa. Porque muitas vezes eu estou em silêncio absoluto. Mas de repente eu vou estourar chorando, ou vou estourar orando em outras línguas espirituais. De repente eu vou estourar expulsando o mal, ou intercedendo por nomes específicos, ou rindo porque tive uma tremenda revelação que eu nunca imaginei. Mas isso faz parte do estar com Jesus. E nossa carência principal nos dias de hoje é estar. Olha, no ano de 2019, final, quando começou a pandemia, quase que digo pandemia em espanhol, quando começou a pandemia, eu tinha reunião de pastores aqui na minha casa. Tivemos grupos maravilhosos e de várias denominações. E desde que chegou a pandemia, houve um período crítico, de extremo perigo. Todos nós temos cuidado, sim, de uma forma ou de outra. Mesmo assim, a necessidade nos levava a colocar uma máscara para ir ao mercado, ou para ir a qualquer outro lugar, o emprego, por exemplo. E, por outro lado, muitos de nós nos negávamos a visitar um amigo, uma amiga, mesmo com máscara, que para ir a outros lugares íamos com máscara. Mas visitar o amigo, não. Isso foi diminuindo. Constantemente foi diminuindo. E não só isso, senão que muitos até avisavam por telefone: olha, fulano não está recebendo ninguém. Tudo bem, eu desde o início aprendi a respeitar, ou já sabia respeitar, e desejava que os que viessem à minha casa também me respeitassem. Mas aqui continuaram vindo. De a um, de a dois, mas vieram muitas vezes. E depois passou aquele tempo crítico de máximo cuidado de toda a população mundial, realmente, fora os negacionistas. Passou aquele tempo crítico de extremo perigo de pegar o vírus, que já agora estamos, a maioria, andando sem máscara. Mas ainda, me consta que tem muita gente que vai ao mercado sem problema. Nem máscara mais leva. Mas ainda continua dizendo para seus amigos: eu não estou saindo porque eu me cuido. Desonestidade. Então, estamos nos negando a própria saúde. Porque nossa própria saúde não é somente física. Não é somente física. Ela é também psicológica. Por isso que há muitas doenças psicomáticas. Há muitas. E há muitos estados de ânimos que afetam nosso corpo humano. Muitos medos que estão adoecendo o físico.
muita desonestidade que está adoecendo o coração, a alma de muitas pessoas. E está levando a que eles comecem, ou muitas pessoas comecem a navegar por uma nova normalidade equivocada. Uma nova normalidade de isolamento. Uma nova normalidade de separação, não apenas cirúrgica, senão uma separação odiosa, ingrata, maldosa, uma separação, um isolamento, um distanciamento preconceituoso e danificante, daninho, prejudicial. Porque se você vê uma pessoa e vai tampar sua nariz, você ofende. Se você vê uma pessoa, um amigo, e vai falar para outro lado, ou vai tomar distância, porque você está sem máscara, ou o outro está sem máscara, você vai ofender. Agora, se você é de fato uma pessoa que dá muito valor às máscaras, faça como eu. Na minha pastinha, eu levo um envelope com máscaras virgens. E levo a minha, de meu uso, a que vou usar naquele dia. E sabe que isso eu aprendi sozinho, de levar para socorrer alguém. Porque outros me socorreram em algumas ocasiões. Eu achei tão bonito aquilo. Eu disse, que coisa linda, olha só. Ele tem mais de uma para ajudar outros. O caso que mais me marcou foi quando chegou a noite e eu estava num bairro desconhecido, até eu diria que me passou certo medo naquele bairro, o tipo de bairro no qual eu me encontrava, e que um cabeleireiro me deu uma máscara mesmo quando eu disse que eu tinha dinheiro. Ele disse, não, toma, leva. Ele pegou a caixinha de máscaras virgens e me deu uma. Então, se vamos ter uma socialidade correta, edificante, saudável, produtiva e beneficiosa, ou de lucratividade para ambos os lados, e que buscamos ter esse lucro por ambos os lados, vamos ter que mudar nossa forma de socialidade ou sociabilidade. Vamos ter que mudar. Precisamos mudar. E eu vou dar em 10 minutos 3 segredos para que você, não tanto segredos como chaves, para que você mude a sua socialidade, para poder ela produzir um encontro saudável, edificante e produtivo com seus amigos e com qualquer pessoa que seja que cruze o seu caminhar. Você vai se encontrar com pessoas que vale a pena parar para conversar. Vale a pena. Tem pessoas assim. E tem outras que você vai perceber que vale a pena se distanciar. Mas quando você está diante de uma pessoa que realmente abriu um diálogo saudável, educado, um diálogo não analfabético, senão que é um diálogo sábio, com conhecimento. Aproveite. Mas nesse caso, você vai ter que lidar com estas três chaves, porque senão vai perder a oportunidade.
E mesmo que a pandemia exista, não podemos continuar esperando para ter amigos. Não podemos esperar que a OMS diga, bom, agora sim podem ter amigos. Não podemos. Também não aconselho o negacionismo. Por tudo isso, eu dou estes 3 princípios. O isolamento tem que ser fora de um processo. Ou seja, em uma maneira emergencial e não dentro de um processo. Não adote o isolamento, é o que eu quero dizer. Não tome o isolamento como um processo. Onde quer que você vá, esteja pensando no isolamento. Porque isso vai ferir, e você vai perder amigos, e você vai perder oportunidades e lucratividade de todo tipo. O seu isolamento não pode ser dentro de um processo. Tem que ser apenas emergencial. No caso que você veja necessário extremamente. Segundo, o isolamento não pode ser imoral. Tem que ser moralmente consensuado. Me entende? Tem que ser moralmente consensuado e não imoral. Por exemplo, você está conversando com alguém na via pública e de repente essa pessoa vai tossir ou espirrar. Você tem que ter elegância no distanciamento ou nos cuidados que você deve estar já prevenido. E não perder a paciência e a educação e dizer algo para as pessoas. A mim me tocou, porque eu viajo de ônibus, pessoas que tossem na cara da gente. Eu vou faltar o respeito para uma pessoa dessa? O que fiz? Eu ofereci um lenço sem uso que eu tinha no bolso. Me aconteceu uma vez. Outra vez, eu fui comer fora e peguei várias servilhetas, sabendo dessa possibilidade, então guardei na minha pasta. E uma segunda vez me aconteceu, rapidamente abri minha pasta e ofereci lenços de papel. Como diz aqui, guardanapo, não? Para a mesa, não? Eu ofereci. Ou seja, tem que ser um isolamento moral, não imoral. Porque aí é como que se você está querendo se salvar ou salvar o outro de uma enfermidade física, mas está adoecendo a sociedade com males psicológicos, de imoralidade, de falta de respeito e solidariedade. E por último, o isolamento tem que ser paliativo. Tem que ser paliativo. Tem que ajudar a diminuir o problema. Tem que ajudar. Me entendem? Se uma pessoa na via pública está com necessidade de auxílio e você vai socorrer essa pessoa, você tem que ter a precaução e o cuidado de que se deu um agasalho para aquela pessoa que estava sofrendo frio, não pegar de volta, dizer, não, eu te dou. Mesmo que seja um agasalho de luxo que você estima muito. Mas o seu isolamento tem que ser paliativo. Não apenas emergencial, como no primeiro item. Por quê? Porque o problema pode ser mais além do que era na emergência. A pessoa pode dizer, por certa educação, certa elegância, pode dizer, eu esqueci
Mas você não se importa se esqueceu ou é uma pessoa que não cuida da sua própria saúde. Você auxilie generosamente, porque você tem que pensar que você foi colocado ali no meio daquele problema para ser bênção e resolvê-lo, e não apenas para a emergência. Estas coisas eu tenho aprendido na vida e praticado e realmente funciona. A socialidade, para que ela possa ser saudável, produtiva, edificante, possa ser também unificadora, que chame amigos para si e leve a você ao encontro dos amigos perdidos, para que essa socialidade tenha essa qualidade tão profunda e tão ampla, você precisa considerar estes pontos e praticá-lo um por um, e você vai ver como realmente funciona. Deus abençoe a cada um de vocês. Mulheres e homens que me seguem, por favor, traguem a outros para seguir estes ensinos bíblicos e sociológicos. Vocês vão aprender muito comigo. E o grande diferencial, que eu já disse mais de uma vez, é que eu prego o que eu vivo. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém e amém.